Bem-vindos ao nosso primeiro InsaniCast, eu sou o Lucas. Hoje o tema é a comunicação deu errado, então, sem enrolação, vamos direto para o tema. A comunicação deu errado. Ela deveria nos conectar, nos aproximar, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. É que o mundo real insiste em não caber na tela do smartphone. Criamos milhares de ferramentas para nos unir e elas nos trouxeram a solidão. De repente, as bolhas sociais, as brigas políticas nos grupos de WhatsApp, a cultura do cancelamento nos trending topics, a ascensão do fascismo e a intensificação dos discursos machistas, racistas e xenófobos. Fake news, pós-verdade, dados e algoritmos interferindo nas democracias, tristes fenômenos de comunicação. Toda uma estrutura sequestrada para produzir a segregação e reforçar nossas diferenças. Uma imensa fatia do mercado criativo patrocinando e fabricando a mentira. E a mentira triunfa, porque diz aquilo que nós queremos ouvir. Mas podemos fazer diferente? Se nós, profissionais da comunicação, não sentirmos que somos responsáveis por isso, ninguém mais sentirá. Porque faz muito tempo que a gente está seguindo as tendências. Chegou a hora de nadar contra a corrente. É tempo de recalcular a rota. E se tentarmos conceber um outro tipo de comunicação? Uma comunicação que de fato nos aproxime. Uma comunicação que seja socialmente responsável. Uma comunicação que não nos violente. E se optarmos pela conversa? Diálogos que incluem quem pensa diferente. E se construirmos juntos uma comunicação que sirva ao seu propósito original de compartilhar e debater ideias? Para nós não há nada mais importante que isso. Não há nada mais urgente. E essa é a única função do InsaniCast: repensar a comunicação. Agora vamos falar com quem está aqui na mesa. Cadu, se apresente. Fala, Lucão. Então, eu sou o Cadu, eu sou um jovem adulto, nascido em 90, publicitário em informação, né, na graduação, busquei especializações nessa área de comportamento, inteligência emocional, fui seguindo por esse caminho de estudar pessoas mais a fundo, terminei numa pós até recente de neurociências e comportamento, inclusive, mas eu acho que o que mais me define é que eu sou um cara curioso, desde pequeno, assim, introvertido, muito observador, e essa curiosidade ela vai me movendo. Então tem vários assuntos aí que me interessam e comunicação, com certeza, é uma delas. Para quem não sabe, o Cadu é um estudioso da comunicação não violenta, e para equilibrar a mesa a gente também tem um especialista na comunicação ultraviolenta. Gu, se apresente. Já que fazendo minha caveira aqui logo no primeiro, que isso, cara. Bom, eu sou o Gustavo, sou um dos líderes aqui do Insani. Sou minha primeira graduação em jornalismo e por aí fui me especializando até entrar no universo do marketing, do branding, comunicação de uma maneira geral. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Vamos colocar fogo nesse parquinho aí que hoje o bicho vai pegar. Gui, sua vez. Presente-se. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Apolinário, eu tenho 27 anos, também formado em publicidade e propaganda, recém-chegado na Insani, e estou ansioso aí para a gente conversar sobre comunicação. É um tema que me chama muita atenção, que eu acabo estudando bastante sobre isso, e acredito que hoje a gente vai ter bastante coisa aí para conversar. Boa. Então, queria começar perguntando para o Gu. Ô, Gu, a gente, na nossa época de faculdade, acho que de todo mundo aqui, a gente estudou numa época que era muito... A gente tinha várias opiniões, vários pontos de vista teóricos sobre a comunicação de massa, né? Porque, enfim, a televisão tinha vindo quase meio século já, então tinha muitas visões diferentes, a gente já sabia quais eram os problemas e quais eram até as virtudes, assim, né, da comunicação de massa. Só que essa comunicação digital, né, essa cauda longa, enfim, todas essas
questões que a gente vive hoje, das bolhas sociais, isso tudo é meio novo, né? Como que você vê? Você acha que o saldo é mais positivo ou mais negativo da internet para comunicação? Cara, eu acho que não é tão novo, tá? Eu vou ser muito sincero, assim, eu vejo que quando a gente fala da internet, a gente está falando aqui, acho que você, eu acho o Cadu, o Gui também, não sei, né? Mas assim, eu tenho certeza, eu e você, eu tenho certeza que a gente pegou bem a transição, né? Porque se você fez trabalho, se você que está ouvindo aqui a gente, ou vendo, sei lá, fez um trabalho, teve que consultar a Barça, teve que ir na biblioteca, e você, no seu mesmo período escolar, você conseguiu ter acesso à internet, quer dizer que você estava na transição, velho. Então você pegou a troca disso tudo. Então eu peguei isso, eu acho que o Lucão também, o Cadu e o Gui, não tenho certeza. E o que eu acho, na verdade, é que a internet ela só amplificou aquilo que estava dentro de todo mundo. É importante a gente entender que a comunicação ela é na minha concepção, né, assim, na minha definição, ela é um conjunto de expressões, né, vamos dizer assim. Você se comunica tendo sua expressão corporal, sua expressão, enfim, audiovisual, vamos dizer assim, você fala tudo e tal. Então você tem os canais que você se comunica, né? Igual você falou, a gente pegou a TV, ela deu aquela comunicação de massa. O rádio ela tinha outro ponto, aí o jornal lá atrás, né? Se a gente for pegar, vai reduzindo o raio. A TV amplificou, a internet só amplificou mais, né? Ela só abriu mais esse megafone. Então, para mim, falar se a internet é melhor ou pior, ou se a comunicação deu errado ou não deu, na verdade a sociedade deu errado, né? Tipo, é essa a questão. Porque como é que eu vou julgar o meio? Como é que eu julgo a estrada se o carro polui, entendeu? Eu acho que a provocação que eu faço é essa aí pros outros que estão aqui junto com a gente. Quero fazer uma colocação em cima disso, Gu. Você falou dessa questão de expressão, né, que a comunicação traz. Então, formas de se expressar. E eu quero acrescentar um ponto que a intenção da comunicação é conectar. É claro que a gente olha para a comunicação muitas vezes, talvez na maioria, olhando para um ser querendo se conectar com outro ser. Tem a questão também da comunicação intrapessoal, você com você mesmo. É claro que a nossa cabeça aqui, enquanto a galera escuta, enquanto a gente mesmo fala, a nossa cabeça tem uma conversa particular aqui, uma conversa privada que está se comunicando a todo momento. Então, a gente está se comunicando a todo momento e quer também se comunicar com outras pessoas, com animais, enfim, com o planeta como um todo. E essa questão que você colocou, eu acho que é bem interessante. A gente ampliou esse megafone na internet, só que as pessoas talvez não estando muito preparadas em como se comunicar de fato de uma forma mais assertiva, acabam trazendo uma série de falas, né, vários espaços de fala em rede social, em vários meios, em vários canais dentro desse âmbito digital, que faz com que talvez muitas coisas sejam distorcidas. E é claro que tem distorção também proposital, estratégica, pensando, por exemplo, nesse mundo político, né, distorções que são feitas de propósito para, claro, né, impactar pessoas e trazer percepções de acordo com interesses, né, que alguns grupos têm. Mas eu vejo, sim, que acho que esse é o ponto, né, a gente, você falou, não é nem, talvez, o nosso tema, né, se a comunicação deu errado, né, se a população, né, as pessoas que estão, talvez, agindo de uma forma errada, acho que essa é o ponto. Na minha visão, olhando para comportamento, talvez, em vários momentos, a gente vem agindo de uma forma errada, e a expressão, que é a tangibilização desse comportamento, ela obviamente sai distorcida. Então, acho que eu queria agregar esse ponto, inclusive, trazer até um espaço para o Gui falar, nessa nossa intenção, então, trazendo a raiz da comunicação desde os tempos primórdios da espécie, que é essa intenção de se conectar, né, o porquê que isso talvez dá errado muitas vezes, né? Bom, eu acho que uma das coisas que eu queria comentar sobre isso, né, dessa introdução nossa aqui,
é que, assim como o Gu falou, né, não dá para culpar a estrada, a gente olhar para a internet e a gente olha, caramba, pô, é uma puta chance de a gente se comunicar. Agora todo mundo tem a mesma oportunidade de se expressar, de ter voz, de comunicar com alguém, conectar com alguém. Então, se a gente pensar o nosso tempo hoje, a era da internet, é o tempo mais propício para que a gente possa se comunicar, mas eu acredito que falte essa inteligência na comunicação mesmo. O Cadu bem lembrou que a comunicação é o se conectar, né? A gente volta lá para as aulas de teoria da comunicação na faculdade, comunicação interpessoal, em massa, enfim. E aí a gente entende, né, que o comunicar ele vem do tornar comum. Só que muitas vezes a gente não consegue tornar o que a gente é e o que a gente quer falar comum a uma pessoa diferente de nós, com, enfim, ideologias, pensamentos, formações totalmente diferentes, e aí causam os problemas que a gente tem visto hoje, né? E querendo ou não, a internet ela se alimenta disso, né? Porque eu acho que por mais que a internet ela seja uma oportunidade de se comunicar muito boa, ela também é um espaço tomado por empresas que se alimentam da nossa discussão e da nossa interação. E não existe interação mais fervorosa do que alguém que está brigando, né? Então, aí entra as bolhas que o Lucão citou no início com o artigo, enfim. Então, eu acho que a gente, e aí, né, puxando já para a nossa profissão, a gente como publicitários, comunicólogos, a gente deveria trazer no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas campanhas, enfim, ou até um outro serviço, né, para além do que a gente serve para as empresas, de talvez ensinar as pessoas a se comunicar. É uma matéria que a gente aprende só em algumas faculdades, já mais voltadas para humanas, mas talvez a gente esteja num tempo muito propício de se ensinar as pessoas a se comunicar. Então, eu acredito que a gente está vivendo meio que esses dias, assim. Eu quis começar com essa provocação e até fazendo paralelo com a comunicação de massa, muito porque, assim, a internet realmente não é uma coisa nova, mas a gente está vivendo a transformação em tempo real, assim. A gente é de uma geração que toda a demonização da televisão já tinha sido feita, toda a crítica à televisão já tinha sido feita, então a gente meio que sabia os males, né, da comunicação de massa, enfim, de todo mundo ter uma mesma opinião, todo mundo ter uma mesma visão, o poder, né, das grandes emissoras, dos grandes jornais, enfim, a gente já estudou tudo isso, e com a internet a gente está tentando entender ainda, né, a gente não sabia, por exemplo, há 10 anos atrás, que um botão de like poderia causar ansiedade, né, em crianças, em adolescentes. E eu queria fazer esse gancho, chamar e saber do Cadu, como você vê os impactos da tecnologia e das redes sociais, né, nos indivíduos, assim, né? Você que gosta de educação socioemocional, acho que esse é um grande desafio, né, para a gente. Com certeza, Lucas. Você comentou sobre criança e adolescente, e eu incluo aí adulto, idoso. Acho que qualquer ser humano está sendo impactado muito. E você bem colocou que a gente está nesse processo bem gritante, assim, da transformação digital, que tanto falam, né, há tanto tempo. Eu, como vocês comentaram também, entrei nesse mundo educacional, aí, desde a educação básica, nessa transformação. Lembro que eu passei por várias fases também da internet de escada, ICQ, MSN, Orkut, por várias redes, me expressando também de várias formas, né, durante esse processo, me autoconhecendo durante esse processo também nesses canais, né, no meu perfil mais introvertido, eu pude me expressar também, a internet me proporcionou isso, mas, como você disse, tem esses impactos, sim, acho que é um fato, né, só todo mundo está assistindo aqui e ouvindo, só jogar no Google para saber de fato os números, que isso é real. Tem vários documentários, enfim, vários artigos sobre o tema. Mas o que eu coloco é que a gente tem mais impactos positivos do que negativos na minha própria visão.
É claro que depende muito do que cada um está consumindo e da forma que está consumindo. Tem aquela questão, como a gente está no meio da pandemia, né? Aquela questão também está sendo falada da infodemia, dessa pandemia de informação que a gente tem que estrategicamente não cair nisso para, é claro, não afetar negativamente nossa questão de saúde mental. Eu vejo que é muito disso. Eu, por exemplo, me considero que até o momento eu não surtei muito nesse momento que a gente está, por não assistir televisão, por não acompanhar números dos casos de Covid, por exemplo, porque eu sei que alguém vai me contar isso em alguma reunião, eu sei que em algum post eu vou ser impactada no Instagram, porque todo mundo está se falando disso a todo momento, então não vou ser eu que vou ir atrás disso, assistir um jornal, enfim, ler alguma coisa na internet para poder ser impactado pela mesma coisa que eu já sei que eu vou receber em algum momento, né, nas redes sociais, na forma que eu navego nesse meio digital. Mas sim, tem um impacto, só que eu trago que o impacto ele é mais positivo, né, na minha visão, porque deu voz, né, tá dando espaço de fala para quem não tinha, e cada vez mais, mesmo em comunidades assim mais afastadas das grandes cidades, né, das grandes metrópoles, enfim, tá dando voz para muitas pessoas, e isso trazendo, querendo ou não, uma série de questões também positivas, mostrando de fato quais são as realidades que acontecem, que até então não eram vistas, e eu vejo que isso é muito mais positivo do que, é claro, essa questão que é intensa de ansiedade, depressão, que tem esses estímulos causados também pela internet, mas que se a gente olhar por esse outro ponto de vista, é a mesma coisa se olhar aquela questão do copo meio cheio e meio vazio, né? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, mas eu trago que é claro que a gente não pode negar esse meio vazio. Com certeza, esses impactos acontecem e a gente está aqui como prova viva, seres humanos sendo impactados também por isso, né? E esses impactos não são novos também, né, Cadu? Eu até comentei com o Lucão, quando ele estava preparando o material para o podcast, de um livro que eu li na faculdade, do Oliveira Toscani, A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Ele critica exatamente o método de fazer publicidade que é usado no mundo, né? Ele até diz que a publicidade é um crime contra a inteligência, porque são sempre narrativas muito rasas, sempre trazendo a perfeição, o belo, o melhor, e aí a gente cria coisas que são irreais, e aí, voltando para aquele ponto que a comunicação é tornar comum, é se conectar, ninguém vai nunca se conectar com algo perfeito, porque no fundo você sabe que você não é, que você não chega naquilo, e aí o que era para ser bom tem o efeito inverso, e aí você acaba se sentindo mal com aquilo. E aí eu acho que, como a gente comentou aqui também, eu acho que a publicidade já não vinha bem das pernas, e aí a internet chega e potencializa essa forma errada de se fazer publicidade. Então, essa venda do corpo perfeito, da vida perfeita, e aí a gente se compara com isso e fala, não faz sentido, eu não tenho nem como viver isso. Eu não sou essa pessoa e eu não tenho como viver isso. E aí entra, né, tudo isso que a gente falou, de ansiedade, depressão, essa comparação que sempre rola. Então, acho que um ponto que a gente pode discutir bastante assim é sobre como que a gente pode, talvez, melhorar essa forma que a gente se comunica, não só no nosso trabalho, né, nas nossas campanhas, mas como que a gente pode servir a sociedade nesse papel, de ensinar, talvez, eles a se comunicarem de uma forma mais real, né, mais realista, mais humana. Eu vou puxar um adendo, tá, Gu? Desculpa Fala. cortar aqui, mas essa questão de perfeição me tocou que você falou, Gui, e eu acho que está linkado com o que o Lucas falou primeiro, porque a gente, quanto mais a gente vai se relacionando e conhecendo o que é a vida de fato, mais a gente vai desconstruindo o que essas comunicações trazem como que é perfeito. E só o adendo que eu queria falar aqui rapidinho é que bem ou mal, né, mais impactante para algumas pessoas e menos para outras, mas
realmente essa questão da publicidade, ela vem trazendo uma narrativa do que é o mundo para as pessoas. Então, é por meio dessas comunicações que as pessoas vão construindo qual que é a realidade do mundo lá fora, né, no mundo que a gente vive. E a gente sabe que diferentes classes, diferentes regiões, diferentes até formações cerebrais de pessoas, cada um tem uma realidade muito individual, né, muito peculiar. Então, eu só queria trazer esse ponto aí, que assim ainda tem isso, infelizmente, eu acho que esse é um ponto, que traz essa questão da perfeição, que a gente sabe que o mundo não é perfeito, e nós somos imperfeitos, só que as pessoas vão caindo na real ao passo que vão vivendo e sentindo na pele isso. Então, por isso que, ao meu ver, o que o Lucas trouxe das crianças e adolescentes serem bem impactados por isso, eu acho que, realmente, por não ter vivenciado várias coisas, acaba tendo um impacto maior, sim. O que eu ia falar é que essa questão me incomoda um pouco quando a gente fala sobre a questão quando a gente fala da internet como um mundo, enquanto ela é um canal, vamos dizer assim, né? Ela é um meio para ser que as pessoas executam ali colocam sua opinião, executam a ação. E quando a gente fala de alguns pontos, por exemplo, que né, o Gui falou muito que a questão da publicidade já vinha mal das pernas. E eu sei que eu concordo totalmente. A publicidade ou a comunicação exercida, ela dá um input de tal maneira na pessoa que a pessoa causa assim todos os problemas que a gente está vendo, né? É um fato, né? A gente sabe que é um fato isso. A comunicação nesse canal extremamente aberto, volumoso, todos os momentos, causa assim ansiedade, causa assim todas as doenças que a gente está vendo nesse momento. Só que a gente tem que levar um ponto em consideração. Nada que é colocado, até as perfeições que a gente hoje demoniza, nada é colocado sem que o público quisesse ver também, né? Vamos pegar na evolução da nossa sociedade, sempre foi necessário ali, quando você colocava um produto lá atrás, em evidência, em uma campanha ou algo do tipo, era necessário colocar, sim, esse mundo perfeito, porque as pessoas queriam se projetar nesse mundo perfeito, né? A história, ela nunca é contada do lado do perdedor, ela é sempre contada do lado do vencedor, justamente para as pessoas se espelharem, né? E isso vai cadenciando, né? Isso vai, na verdade, cascateando em todos os universos da comunicação, tá? Então, acho que hoje, assim, obviamente, eu olho com muita prudência, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca, mas até, Gui, colocando o que você falou, tipo, o que a gente pode fazer, por exemplo, não sei se eu vi o Cadu, como que a gente pode ensinar, algo do tipo, eu acho que a nossa ação seria muito mais promover conteúdos ou algo do tipo, ou reflexões que fizessem as pessoas treinarem uma interpretação melhor das coisas, da informação, uma interpretação melhor dos canais, né? Essa é a questão, saber lidar com essa situação de uma maneira que ela promovesse uma reflexão e entendesse, tipo, que eu não vou ensinar ninguém, como é que eu vou ensinar uma pessoa a falar, ó, tá vendo sei lá, aquela propaganda da Hyundai, que o carro é perfeito? Tipo, ó, seu carro não é perfeito, sabe, então você tá um carro usado aqui e tal, né, velho, não vai adiantar na capenga, tá esquentando, né? Tipo, eu não vou, tipo, fazer esse paralelo, mas talvez tenha uma interpretação, né? Tipo, a gente vive num mundo livre, onde a pessoa pode alcançar o Hyundai que está ali, perfeito, sendo mostrado, mas talvez a gente tenha que mostrar uma interpretação que fazer a pessoa entender que é uma construção na vida dela, isso. Não é de uma hora para outra, e não precisa se martirizar, se culpar por causa disso. Eu acho que o nosso papel como comunicólogo, ou detentor um pouquinho desse conhecimento, é fazer com que a gente mostre para as pessoas que, calma, né? Tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, não tá se sentindo bem, talvez, de você receber sendo bombardeado e muita coisa, e talvez você tenha uma frustração, mas respira, caminha, vê o que é positivo, o que é negativo, e vai alcançando os objetivos aí, ponto A, ponto B, que é o que a gente fala muito aqui na Insane, né? Vai alcançando seus objetivos conforme o seu tempo. Eu acho que o que a gente pode tentar promover é isso, né? Porque as pessoas vão sempre procurar o espelho que vai deixar ela mais bonita,
Tipo, e não tô falando bonita de beleza, tô falando vai procurar aquele espelho que vai promover um progresso, né? O que a gente pode fazer mostrar para elas entenderem essa interpretação melhor das coisas, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. Pensando nos pontos que vocês levantaram agora, e que o Gui levantou, né, o que a gente pode fazer, né, enquanto comunicólogos, eu acho que, e bem dentro, assim, do que o Gu falou, eu acho que isso que a gente está fazendo, de ser uma alternativa de conteúdo para as pessoas, e um conteúdo que a gente não está aqui cagando regra e dizendo o que as pessoas têm que fazer para ser feliz, enfim, né? Eu acho que a gente está cada um colocando um ponto de vista. Eu acho que a gente, acima de tudo, tá refletindo enquanto fala mesmo, assim, a conversa bem orgânica e tal. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é sempre promover senso crítico. Eu acho que mais do que nunca, assim, falando em fake news e falando em os problemas de comunicação que a gente tem hoje, né? Os problemas que a internet gera, assim, é muita falta de filtro mesmo. Eu acho que o senso crítico tem que ser esse filtro, e acho que a gente pode ajudar promovendo um conteúdo que não, sabe, que não seja aquela fórmula mágica que hoje em dia também tá muito na moda arrasta para cima para fazer o 6 em 7 lá, né? Tipo, os empreendedores digitais e tal. Eu acho que a vida não é isso, a vida não é replicar fórmula, a vida não é o carro do ano, a vida é talvez essa troca que a gente tem que o tempo todo fazer, tornar comum, como o Gui falou, né? Eu acho que comunicação é muito mais isso que a gente está fazendo do que um anúncio que a gente produz às vezes, né? Então, acho que é oferecer um pouco de alternativas de conteúdos que não coloquem uma fórmula mágica para as pessoas, né? Eu quero comentar um negócio em você, Lucas, antes de você perguntar, porque Não, isso me podemos seguir, não incomoda, precisa velho. perguntar Nossa, nada. isso me dá raiva. A raiva vem quando eu começo a pensar em fórmulas mágicas dos gurus de marketing digital. Até postei sobre isso esses dias, né? Foi até um desabafo. Eu uso o meu Instagram, inclusive, como se fosse um diário meu, e era uma reflexão minha e desabafo. Mas eu coloco que esse é um ponto bem reflexivo, que você foi falando, eu fui trazendo à minha mente. A comunicação com essas regras ditas aí de fórmulas, elas dão certo para alcançar algumas coisas, porém, na minha visão, elas darão errado num futuro muito próximo, porque realmente não tem como a gente seguir regrinhas. Cada canal exige, sim, de acordo com algoritmos, uma série de questões, né, para você aumentar o alcance, para você aumentar o engajamento. Só que a questão da conexão, que é a base mesmo, é o intuito de uma comunicação, eu vejo que não dá para você alcançar uma conexão muito, eu ia falar uma conexão muito conectada, né, sendo redundante, mas uma forte conexão de fato, estabelecer vínculos entre ambos pontos aí, seres que estão se comunicando. Na minha visão, não dá para você estabelecer uma conexão de fato se você está seguindo algo robotizado, que foi talvez imposto pelos desenvolvedores de alguma rede social específica, que foi imposto talvez por estudiosos de canais, né, digitais. Enfim, isso não se sustenta, né? Tanto que redes sociais novas vão surgindo, as mesmas redes vão passando por transformação, mas no fundo, são pessoas querendo conversar com outras pessoas. Algumas que estão mais interessadas do que outras para querer vender coisas e ganhar dinheiro e pagar suas contas, sobreviver, alcançar alguns objetivos, o que é muito, né, honesto e necessário, né? Eu também busco isso. Só que eu fico repensando justamente esse ponto. Por exemplo, no Instagram, eu não quero me render a post todo dia só para manter meu engajamento ou aumentar meu alcance. Não é o Cadu falando ali, vai ficar mais um querendo postar uma coisa superficial para falar de um tema que muitos já estão falando de forma superficial e não está agregando em nada. Então, trazendo eu até como, além de um sócio da Insane, que trabalha com estratégia, enfim, que está aí no dia a dia com vocês, além disso,
trabalhando com geração de conteúdo, eu fico muito nessa reflexão. Do dar certo, para mim, é alcançar pessoas que realmente estão afim de ouvir coisas que, na minha visão e na minha interpretação, é claro, são relevantes que eu estou gerando. Eu não vou gerar algo superficial só para poder alcançar mais pessoas de forma superficial. Para mim, isso é dar errado, sabe? A comunicação. Mas eu queria só fazer essa colocação aqui, porque realmente me incomoda, vem a emoção raiva, traz irritação no sentimento, traz uma série de coisas, essa questão de regras, de gurus, né, de pessoas se colocando como seres superiores para falar sobre alguns temas específicos, né? Eu queria saber a visão de vocês também, se vocês também estão saturados com isso, ou só é uma questão mais minha mesmo aqui. Não, até tinha, antes, o Lucão ia falar um negócio aqui, mas, enfim, acho que tá todo mundo saturado, né? Acho que, não, todo mundo não posso ser generalista, porque para algumas pessoas dá certo, né? Igual a gente já conversou aqui. Mas tem um ponto que você falou, que você não vai se render a colocar post todo dia, a viver aquela regrinha, tudo. Mas tem algo que é a essência da comunicação, e a gente fala muito, que é você tem que ser relevante, sabe? Se você é relevante para o seu público, foda-se, desculpa a palavra, né? Foda-se se você vai postar todo dia, ou postar 3 vezes por semana, ou uma vez por semana. Tipo, ou a cada 15 dias, assim, sabe? Você vai ser relevante, pode ser relevante de várias maneiras, mas você tem que, mais do que simplesmente cumprir uma regra de conteúdo, você tem que ser relevante e, obviamente, como o Cadu falou, cada rede tem ali seu algoritmo, cada rede tem ali sua particularidade, e aí você, na medida do possível, você ou cumpre ou você impulsiona algo, né? Porque hoje em dia, se você não tiver mídia paga, filhão, vai pra feira que você vai impactar mais gente. Vai falar na feira lá com o megafone, hoje não que é pandemia, né? Obviamente, quando eu tiver liberado, porque vai impactar mais gente que organicamente nas redes, né? Mas eu, assim, respondendo a pergunta do Cadu, sim, tá todo mundo, eu tô saturado pra caramba, não me desidrata, tipo, eu fico sem ar toda vez que eu sou impactado por alguma fórmula, por alguma fórmula mágica do universo, isso me desidrata muito, porque a gente sabe, né, que você precisa ser relevante e você precisa entender com quem você está falando, você tem que conhecer. Você não conversa com quem você não conhece, né? Eu já falo isso há muito tempo. Então, você tem que ter essas premissas além, né, antes de qualquer formulazinha que um influenciador te passar. Sobre essa questão, eu acho que o que mais me incomoda, assim, é a falta de abertura. Assim, a gente está num momento e eu acho que é o lado mais positivo da internet, que é a via de mão dupla, né? A gente está num momento de troca, a gente tem a possibilidade de troca, sabe? Não é mais o Faustão falando de cima para baixo, né? Não é o William Bonner falando de cima para baixo. Então a gente tem possibilidade de troca. E aí quando eu vejo essa construção de autoridade, tipo dono da razão, sabe? Eu acho que a pessoa está perdendo, sabe? Eu acho que o que vale mais é o quanto a gente pode trocar mesmo, sabe? A gente a gente criar conteúdo em parceria, a gente propor diálogos, a gente interagir nos comentários, que seja assim, mais a troca, sabe? E de certa forma, eu acho que isso explica o próximo tópico que eu queria entrar, que é a questão de uma crise, assim, que é na democracia mesmo, é uma crise na civilização que está muito ligada a essas ferramentas, né? As redes sociais, enfim. A gente tem exemplos lá do Brexit, a gente tem exemplo das eleições de 2018 aqui no Brasil, né? O WhatsApp e tal, o quanto as bolhas estão prejudicando o diálogo político, estão gerando intolerância, né? E é muito por uma postura de estar fechado mesmo, né? Grupos estão fechados, pessoas estão fechadas, quando o grande barato da ferramenta e o lado positivo é justamente ter uma comunicação mais horizontal. Então, o que você acha disso, Gui? Como você vê isso? Então, ó, acho que já vem na mente, assim, eu não sei se todos vocês assistiram, mas o Dilema das Redes, né? Que mostra todo o mecanismo das redes sociais para movimentar a empresa, porque o Instagram, o Facebook é uma empresa, e inclusive
o documentário ele sugere, né, que se você não paga um serviço, se você usa um serviço de graça, provavelmente você é o produto, né? E é exatamente isso que ele quer sugerir ali, né, com o documentário. Eu acho que a comunicação pela internet, e aí eu pego até um gancho do que o Gu falou, assim, do ser relevante. Tem alguns problemas, assim, traz também o que a gente já falou de que a gente não sabe interpretar informações. Então, a gente não sabendo interpretar, a gente começa a produzir um conteúdo muito raso. Esse conteúdo raso, ele não precisa, você não precisa se esforçar muito para entender ele, você não precisa buscar outras fontes, você somente lê o título e sai gritando o que o título está falando. E aí eu acho que esse é o problema, assim, que a gente não sabe interpretar, a gente começa a produzir um conteúdo muito raso, e aí um conteúdo raso junta uma galera muito rasa e militante a partir disso, assim. Então, e aí é natural que a democracia, a política seria atingida, né? Porque o diálogo que tinha lá no bar, na padaria, sobre tal político ou tal maneira de governar, agora não está mais no cara a cara, né? No eu conheço a pessoa que está falando comigo. Não, são simplesmente uma massa discutindo títulos que geralmente são feitos para te deixar nervoso, como deixou o Cadu nervoso aí sobre os coaches e os vendedores de curso aí. E é isso, assim. Então, a gente. Aí o que eu só queria conectar com o que o Gu falou, porque questionar assim o que é ser relevante, né? Porque se hoje a gente está nessa era da informação e aí outra coisa que sempre falam é que o entretenimento ele vai dominar o mundo. Geralmente o entretenimento não é algo tão relevante, mas acaba atraindo muitas pessoas. Então, não sei se deu para entender toda a volta que eu fiz, mas eu acho que assim, a gente tem um problema de não saber interpretar que faz com que a gente produza uma comunicação muito rasa e aí, essa comunicação muito rasa geralmente é o entretenimento, porque é de fácil conexão, não precisa de muito esforço para entender. E aí, a resposta dessa comunicação são de pessoas rasas militando por coisas que elas nem sabem o porquê que elas estão militando. Acho que por isso que a gente está vivendo um tempo tão difícil de dialogar, porque as pessoas pegam aquele título como verdade absoluta e não se importam se existe qualquer outra coisa por trás daquilo. Não, elas simplesmente pegam para ela e vão lutar, e aí se juntam ali com 3, 4, com 500 mil que seja, que leram o mesmo título, e vão brigar nas redes. Então, enfim, eu acho que é mais ou menos isso assim que está acontecendo. E aí eu queria colocar isso, não sei se vale a gente comentar, né? Sobre o que é ser relevante hoje, né? Só antes de entrar no ser relevante, só entrar num ponto que o Lucas falou da democracia e de como isso impacta hoje e as bolhas que a rede social ela cria, né? Eu não quero ser redundante, tá? Mas eu ainda acho que só a internet, todo esse universo, ela só potencializou o que já existia, tá? Eu trabalhei com política já há algum tempo e quando a gente fala de fake news hoje, né? A fake news a corrente que está no WhatsApp, a corrente que está não sei onde, é a mesma corrente que aparecia antes no Orkut, a primeira rede social a ser grande, vamos dizer assim. E antes, quando a internet não era tão relevante, vamos dizer assim, não tinha essa abrangência, era o jornalzinho de meter no pau no outro candidato que era entregue, né, na rua, né, o famigerado material apócrifo, né, que tá previsto, né, na lei eleitoral e hoje em dia, até hoje, tem candidato, tem material que é apreendido e quando descobre, o outro candidato é punido e tal, porque sempre existiu.
sempre existiu. O que a gente tem hoje é uma potencialização disso, e a rede, ela faz você criar, sim, grupos que você consegue segmentar o seu feed, vamos dizer assim, para as notícias que te são mais amigáveis ali para você, que você mais se interessa, ou seja, se você é uma pessoa de determinada ideologia e você se incomoda com fulano de tal que está falando de outra ideologia, você vai lá e mete uma soneca na pessoa, ou tira ela do seu feed. E isso faz você ficar na sua bolha e você criar ali espelhos e um grupo muito maior, né? Então, acho que isso que potencializa. E quando você vive na sua bolha, você acaba acreditando na sua própria verdade, que não necessariamente é a verdade que agrada a todo mundo, ou é a realidade ali que deva ser seguida, vamos dizer assim, né? Mas só nesse ponto que o Lucão falou, eu só quero chamar atenção nisso, tá? E o que o Gui falou sobre ser relevante para um público específico, eu volto numa outra fala que eu disse aqui. Você só conversa com quem você conhece, né? Então você tem que saber qual é a necessidade do público que você está falando, qual dor que esse público tem, né? E ver quanto você consegue ajudar na resolução, quanto você consegue ser relevante aí sim para esse público, que é o quanto o seu conteúdo consegue sanar uma dor, né, ou de alguma forma agregar a vida daquela pessoa. Então, é conhecimento de público, entender o que esse seu público necessita e o que você, dentro do seu pool de territórios, vamos dizer assim, né, que você domina, você consegue impactar essas pessoas. Eu não sei, vejo que é isso aí. O que vocês acham? Eu concordo, Gu. Acho que é questão de ser útil, né? Ser útil é realmente estabelecer a conexão, né, que eu falei algumas vezes aqui, que é o princípio da comunicação. Eu vejo que essa questão de ser raso, né, que o Gui falou, eu concordo com essa lógica. É claro que não tem o certo e errado, não existe. A gente foi educado também nesse sistema binário do bom e do mal, do certo e errado, enfim, isso já há milênios vem sendo passado como o mundo funciona, mas a grande verdade é que a gente não sabe nada como funciona, a gente só está replicando algumas coisas, e por conta da educação, acredito que aí está a grande problemática, por conta da educação que é falha em sua totalidade, aí falando do nosso gigante Brasil, na maioria do Brasil, né, para a grande parte da população, só as minorias realmente conseguem ter um acesso a uma educação de qualidade. Eu fui dessas minorias, né, valorizo isso hoje, sei o quão impactante isso foi na minha vida adulta agora, mas eu conheço a realidade do Brasil aí, um pouquinho fora da minha bolha, que essa é uma grande problemática. E aí, se a gente tem uma educação que ela é falha na base, é claro que vai gerar esse problema de falta de interpretação, né? Um problema de interpretação do que está recebendo como mensagens numa propaganda, do que está recebendo como mensagem de alguém falando sobre algo. E aí, claro, a gente está falando com esse viés de marcas, né? Divulgação de produtos e serviços, mas é claro que essa interpretação ela acaba dificultando relações, mesmo se não tenha nenhuma questão envolvida de produto ou serviço querendo ser vendido, né? Mas eu concordo com essa visão. A gente tem uma problemática na educação que vai gerando essa falta de interpretação, e aí vai gerando esse caos todo e trazendo o lado errado aí, entre aspas, da comunicação, que está linkado com essa intenção. Então, acredito que atender a necessidades, que é o que o Gu falou, é de fato ser útil, é de fato ter uma comunicação relevante, né, que foi o ponto levantado pelo Gui, e eu acho que se a gente cada vez mais sair da bolha, estudar pessoas, entender mesmo, como o Gu falou, quais são as pessoas que a gente quer dialogar, e além de só falar, estabelecer essa escuta de fato, a gente vai conseguir cada vez mais trazer essa relevância na nossa fala. E nós, como profissionais aí que trabalham com marcas diversas, indiretamente a gente tem nosso espaço de fala, não só por meio das nossas redes, da gente mesmo falando aqui, num podcast, enfim,
num conteúdo como esse, mas a gente tem a nossa voz indiretamente por meio de marcas que são clientes nossos, por meio da Insane, que é uma marca também que a gente expressa várias coisas. A gente tem um pouquinho de cada um aqui, em palavras, em termos, em frases, compondo desde uma grande campanha até um simples e-mail marketing, um simples post. E se a gente olhar com uma profundidade, uma reflexão em cima disso, né, o quão eu posso talvez dedicar mais energia ali naquele e-mail marketing, que parece ser uma coisa rotineira e banal, mas agregar alguns pontos, alguns elementos que faz sentido na minha visão, que tornaria aquilo relevante para o público e agregaria mesmo, de fato, com a necessidade que ele tem. Então, é claro que no dia a dia, ainda mais uma pandemia, a gente está meio saturado. Home office, ver as mesmas paredes aqui de onde eu estou já há mais de um ano é cansativo. A criatividade, obviamente, ela fica limitada. Mas se a gente se esforçar um pouquinho dentro das nossas limitações, óbvio, cuidando muito da nossa saúde mental em primeiro lugar, a gente consegue talvez agregar um pouquinho nesses espaços de fala que a gente já tem, agregar um pouquinho da relevância que a gente espera também para, no fundo, tornar o mundo melhor de alguma forma. Seja trazendo, obviamente, produtos e serviços relevantes dos clientes que a gente atende, seja trazendo conteúdos relevantes que a gente acredita que possa agregar nessa transformação do mundo que a gente vive. Então, eu acredito que além como o Gu falou várias vezes, né, além desse olhar para o digital como um mundo, e é só um canal, a gente olhar para o mundo de verdade, né, o planeta Terra, a nossa espécie que está aqui há mais de 300 mil anos, causando uma série de extinções aqui nesse planeta que a gente mal sabe como formou, mas a gente tem algumas crenças, a gente mal sabe o que vai acontecer quando a gente morrer, mas a gente tem algumas crenças e cada um também particularidades que acabam entrando em conflitos, né? Mas se a gente sair um pouquinho de lado desse lado mais egocêntrico do que a gente quer defender como a verdade, mesmo sem saber qual é a verdade, se a gente conseguir ter humildade e olhar para esse planeta de fato com uma forma mais profunda, como aqui minha fala está trazendo, talvez a gente consegue ser relevante num post de Instagram, que era só um post, mas a gente conseguiu agregar de fato pela profundidade da reflexão que foi por trás, né? Sei que eu viajei um pouquinho na minha reflexão aqui, foi bem profunda nisso, mas eu queria trazer essa colocação que eu acho relevante a gente olhar de uma forma cada vez mais macra, refletir de uma forma cada vez mais holística nas questões que a gente vem trabalhando e agindo. Eu concordo bastante, assim, eu ainda acho, assim, a resposta sobre a relevância, assim, que foi a questão que o Gui trouxe, me gera um pouco de dúvida, porque, ao mesmo tempo, eu entendi, assim, um ponto que ele falou que, muitas vezes, assim, o conteúdo resolve um problema, mas ele é raso às vezes, entendeu? Às vezes ele não agrega, ou às vezes ele resolve um problema que já tem 1000 pessoas resolvendo, então já é aquela dica, porque muitas vezes esses caras, por exemplo, que a gente falou que vendem fórmulas, muitas vezes eles resolvem problemas, assim, mas muitas vezes eles não trazem nada de novo, assim, e aí pegando um gancho com o que o Cadu falou das marcas, assim, uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala em propósito para as marcas, eu acho que serve para as pessoas também, mas quando a gente vai pensar no nosso propósito, uma reflexão muito válida é a gente pensar o que eu faço de melhor, né? O que eu tenho de melhor, e fazer uma segunda pergunta, que é o que o mundo precisa, sabe? O que o mundo está precisando? Ao meu ver, né? Sempre uma questão subjetiva e tal, mas ao meu ver, o que o mundo está precisando mais, sabe? A empatia, enfim. E disso a gente tirar o propósito, do que o mundo precisa e do que a gente tem, assim. Essa interface, assim, dali a gente tira o propósito. E talvez é dali que a gente tira uma relevância também, assim. Procurar o que está em falta, eu acho. Eu queria, não sei se vocês comentassem o que quiserem comentar, mas a gente vai caminhando para o final. Daqui a pouco a gente vai para a dica cultural. Então, Lucão, até aproveitando essa sua última fala, de propósito e tal, eu acredito muito nisso, assim, que a comunicação é essa plataforma de diálogo que tem faltado nos nossos dias, assim. Então,
se a internet potencializou e distanciou cada vez mais quem pensa diferente, a comunicação como talvez método, não sei, mas como um caminho, ela é essa plataforma de diálogo novamente. Então, a gente se esforçar em se comunicar, em se tornar comum para alguém, cria essa ponte, né? Faz formar essa ponte e ser possível um diálogo que não era mais possível ali. Então, por isso que eu acho que é tão importante. Eu acho que a nossa profissão hoje tem uma importância social muito grande, muito grande. E que a gente poderia e teria e temos que explorar muito mais essa importância social que nós temos. Porque eu acredito que, sim, tem coisas muito boas, como o Cadu disse, mas também tem coisas muito ruins acontecendo que podem piorar se a gente não fizer nada, entendeu? Então, olhar para o que a gente sabe fazer e para o que a gente acredita como uma plataforma de diálogo, como uma resposta para esse distanciamento, para essas bolhas, eu acredito que é um dos nossos propósitos como comunicadores nesse tempo. Então, eu deixo essas palavras aí para a gente, de que a gente coloque em prática a nossa comunicação e ela disponibilize a nossa comunicação para a sociedade. Acho que primeiro ponto, Lucas, que o que o mundo precisa é que a gente o preserve, né? Vamos ser bem sinceros, né? O mundo, o planeta Terra, precisa que a gente preserve aí os nossos recursos naturais, né? Para que ele continue ali e a gente, como sociedade, continue vivendo nele por mais tempo, por milhões de anos possíveis aí. Mas, cara, eu acho que o bem e o mal é muito relativo na nossa vida. Também não quero ficar me aprofundando muito, até porque a gente está indo para o final, né, como você já falou, não quero me alongar, mas é uma questão que eu concordo com o que ele fala, que a gente tem que, a gente como comunicador, como comunicólogo em si, porque comunicador todo mundo se comunica, a gente tem uma função social muito grande, né, muito importante, e a gente tem que usar isso para mostrar para a sociedade, para quem é impactado hoje com todos esses canais, como utilizar todos esses canais e interpretar esses sinais, interpretar essa informação da melhor forma possível. Mas as coisas ditas ruins, né, ou essa disseminação de ódio que a gente fala, elas sempre vão existir, né? Isso sempre vai acontecer porque sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu, só varia de acordo com o canal que é utilizado, com a forma como é feita, né? Na época da Inquisição, qualquer pessoa que era contra o padrão da sociedade naquela época era tida como bruxa e era queimada, velho. Hoje a gente vê o cancelamento como uma possível inquisição aí, né? Só não tem ninguém sendo queimado, mas dentro das pessoas elas estão morrendo, né? Tipo, quando é cancelada, por exemplo. Então a gente só mudou a forma, ninguém joga lá na fogueira para queimar, mas alguém cancelado se há que talvez se julgue que foi injustiçado, isso impacta psicologicamente, impacta a pessoa de diversas maneiras, que ela também morre por dentro, vamos dizer assim, ou vai até para algo pior, né? Para algo de perda de vida real, né? De várias formas. Então, só muda o como isso acontece, né? Então, mas assim, eu concordo, né? A gente tem um papel, um impacto social muito, muito importante. E eu acho que a gente está até com dever aqui, né? A gente como membros e como guardiões aí da marca Insane, né? E não só Insane, mas eu estendo aqui para o Clube do Insight também, que faz parte de todo o grupo, né? Que o Cadu lidera hoje. Acho que a gente sai com esse dever de colocar dentro do nosso universo, da nossa plataforma, ações ou conteúdos, né, que disseminem mais esse conhecimento, vamos dizer assim, né, que tentem ampliar isso de alguma maneira. Concordo, Gu. Era para ser uma gravação de um multicast, acabou sendo uma reflexão mais profunda aqui. Eu estou bem reflexivo nesse momento, revendo o meu papel mesmo como um gerador de conteúdo e também por trás dessas marcas que a gente lida, né, no nosso dia a dia como clientes.
E eu vejo que é realmente essa questão que você começou sua fala de temos que, primeiro, garantir a sobrevivência do nosso planeta. Acho que esse é um ponto mais fundamental, porque da forma que a gente está, obviamente, consumindo e propagando uma série de produtos e serviços de uma forma desenfreada, já está mostrando já há muito tempo, né? O mundo está mostrando há muito tempo que não é a forma certa, porque várias espécies estão morrendo, o planeta inteiro está morrendo com a forma que a gente está lidando. É claro que esse é um assunto para um outro episódio do podcast. Consumo consciente pode ser um tema bem interessante e já está até previsto, né, no nosso planejamento. Mas eu também queria endossar isso que você falou, Gu. Eu vejo que a gente tem que ter esses pontos de cuidado, né, e principalmente olhar para a nossa autorresponsabilidade em cima disso, sem se autoflagelar, né, sem se autopressionar, né, cuidando muito de como nós estamos, mas olhando bastante para como que a gente pode, talvez, lidar de uma forma diferente, agregar com esse nosso poder, que não deixa de ser um poder, de espaço de fala que a gente tem. Gostei bastante dessa troca com vocês. Também achei bem legal. Eu só queria complementar que, de certa forma, eu acho que esse é um start, né, para isso. Eu acho que esse momento, essa conversa que a gente teve, é justamente nesse sentido de oferecer alguma coisa a mais, né, para as pessoas, né? Acho que é o começo de um diálogo mais profundo que a gente pode construir com as pessoas. A proposta do podcast é muito abrir para mais pessoas. Hoje a gente só tem pessoas de dentro da Insane, mas é abrir para pessoas de fora, para existir uma troca de fato, né, com a sociedade de uma maneira mais geral. A gente se permitir essa abertura de rever nossos conceitos o tempo todo. Eu acho que está faltando muito isso. E gostei muito da conversa. Acho que a gente pode partir para as dicas culturais agora. Gui, o que você trouxe para a gente? Eu comentei até em algumas das minhas falas, né? Eu acho que um livro que fala bastante sobre isso, sobre o papel da comunicação, questiona, né, o papel da comunicação, da publicidade, é esse que eu li há um tempão atrás, lá na faculdade, A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri, do Oliveira Toscani. E também o documentário, né, Dilema das Redes, é outro que faz a gente refletir bastante sobre o nosso uso, né, das redes sociais. Então, não é para te deixar para baixo, falando, nossa, olha o que a gente está fazendo, meu Deus, não tem resolução. Não. É para ensinar como as coisas funcionam e para que você tenha uma possibilidade de usar aquela ferramenta de uma forma boa para você e para os outros, né? Então, deixa essas duas dicas aí. Bom, entrando também em dicas, tem um livro que está aqui do meu lado, que é o Comunicação Não Violenta. O Lucas até falou, né, que eu sou um estudioso do tema, muito curioso. O subtítulo é Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É uma tradução, na verdade, que no inglês, que é o Marshall Rosenberg, que é o escritor americano, no inglês é a linguagem da vida, mas traduziram aí para ficar mais vendável no português para técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É um conteúdo muito interessante que ele abrange um pouco, um leque um pouco maior na questão de comunicação, mas traz uma forma legal, tem alguns componentes ali, etapas para trazer uma espécie de metodologia, mas é uma forma interessante de se comunicar de uma forma mais assertiva. E uma outra dica, só para complementar com aquele papo profundo que a gente encerrou, falando de sobrevivência do planeta, coisas, né, que até fogem um pouco desse tema de comunicação, mas também está 100% conectado. Tem um documentário interessante no Netflix, chama Seaspiracy. É um documentário recente que ele mostra o impacto que a gente vem gerando no oceano e como que a gente pode reverter isso de uma certa forma.
olhando que também, se a gente continuar com esse impacto, a nossa espécie, o planeta inteiro, vai acabar morrendo num curto espaço de tempo. Então, tem um impacto bem profundo até 2050, que é um futuro muito próximo ao nosso, né? Então, Seaspiracy é uma outra indicação interessante nesse viés mais abrangente aí que a gente entrou nesse finalzinho. Legal. Eu vou de Pierre Bourdieu, né? O livro Além da TV. O Pierre, ele é um sociólogo muito conhecido aí nas teorias da comunicação, né? Apesar da obra dele ser bem abrangente. E esse livro, ele fala, ele é um ponto atrás, né, obviamente, da internet, mas confirma tudo que eu estou falando aqui, de como era a mesma coisa antes, só com uma amplificação um pouquinho menor, apesar de já ser grande, porque a TV ela massifica pra caramba, mas fala basicamente de como, de toda essa questão do impacto e do discernimento, o senso crítico que as pessoas precisam ter ao receber a informação e de como, no caso de lá, né, como os programas de TV, eles conseguem manipular de alguma maneira as pessoas e tangibilizando para hoje, para a internet, como influenciadores ou alguém que tem uma voz maior consegue também influenciar e colocar ali a massa de manobra, né, nas pessoas que impactam. Então, o senso crítico ele é muito importante. E eu queria falar também da Onda, né, que o filme alemão, 2008 e tal, que fala muito sobre essa formação de grupos ali, né, tipo, de acordo com uma ideologia ou como um líder que passa determinada ideologia e as pessoas se identificam e acabam tendo ali seus espelhos e isso acaba formando as bolhas, né? Então eu queria também indicar A Onda, que é um filme, mas também é baseado num livro, né? Terceira Onda, se não me engano, que fala do experimento que foi mostrado no filme. E essas são duas dicas aí que eu quero deixar que são importantes, que sustentam o meu discurso durante toda a nossa conversa aqui. Beleza? Valeu. Já que todo mundo deu 2 dicas, eu vou de 2 também. A primeira que eu pensei, né, que eu vim mais preparado, é o livro Homo Deus, que é o mesmo autor do Sapiens, né? Estou pesquisando o nome dele porque é difícil. É Yuval Noah Harari. Ele é um israelense. E ele fala muito, o livro fala sobre algumas tendências meio assustadoras tecnológicas do século XXI, assim, e o quanto isso impacta a humanidade, assim. E é interessante porque fala de algumas coisas relacionadas à comunicação, mas isso que a gente está discutindo em relação à comunicação, o pessoal das ciências biológicas estão discutindo coisas que, de certa forma, são éticas ou não são éticas. O fato é que a tecnologia faz um estrago, né? A gente tem que absorver novos comportamentos, a gente tem que absorver uma nova velocidade de pensamento, né? Eu acho que muito da nossa ansiedade está ligado ao mundo dinâmico mesmo, né? Se a gente é mais ansioso é porque meio que a gente precisa ser, de certa forma, né? Para dar conta de tudo. E a outra dica é um pouco mais light, é uma série da Netflix, animação, Midnight Gospel, não sei se vocês já assistiram. É bem é bem maluca, assim, é muito boa, assim, e é baseada em podcasts, né? Eles animaram em cima de diálogos de podcast, isso é muito louco, assim. Eles criaram uma narrativa paralela, né, para amarrar tudo, mas o personagem, eles pegaram áudios de podcast e animaram em cima. E é muito profundo, assim, um episódio mais profundo que o outro. Eu tive que assistir uma vez em português, outra vez em inglês, para dar conta de tudo, assim, para apreciar um pouco mais do desenho sem ter que ler legenda, né? Mas também para ouvir as vozes originais do inglês, que é muito boa, assim, porque você realmente ouve uma conversa espontânea, não é uma dublagem, né? Então são as minhas 2 dicas. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até o final, vocês por estarem aqui, quase 11 horas da noite. Foi bem legal. Esse é o nosso piloto, espero que seja o primeiro de muitos. Valeu, gente. Valeu, Lucão. Foi ótimo estar com Valeu, vocês. Lucão. Valeu. Valeu, pessoal.